Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua bondade, meu Senhor, estamos de volta, nos abençoa, nos guarda, abençoa os nossos ouvintes, toma em tuas santas mãos cada vida, Senhor, ajuda os teus filhos, manifesta o teu poder, nos dá graça, Senhor, todo dia, Senhor, para te render louvor, tributar ao teu nome, Senhor, a honra devida. Ó, Senhor, guarda os meus irmãos, abençoa, Pai, a tua igreja, guarda crianças, jovens, adultos, anciãos, toma em tuas santas mãos, Pai, toma, ó Deus, o primeiro lugar em cada coração no seio da igreja. Pai bendito, abençoa os teus servos que são zelosos, que trabalham com afeto, com amor, ó Deus, ajudando os que estão iniciando. Guarda os teus filhos, dá graça. Ó Deus bendito, manifesta, Senhor, a tua graça, a tua proteção, dando aos meus irmãos a sabedoria, o prazer e a disposição para continuar. Deus bendito, Senhor da glória, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Glória ao Justo. Nosso desejo, desde o princípio do nosso trabalho, é comunicar a palavra, trazendo lições para os nossos amados irmãos que estão iniciando e trabalhando para o Senhor Jesus. Nos sítios, nas serras, nas praias, em todos os lugares do nosso país e do planeta Terra. Que Deus possa abençoar os seus santos ministros, ministros consagrados, dedicados, destinados àqueles que realmente se prontificaram a fazer a obra de Deus. Que os nossos ouvintes sejam abençoados e instruídos com a palavra santa. Que os nossos ajudadores sejam recompensados por estarem ajudando a divulgar a palavra gloriosa do nosso Senhor. Que cada um sinta a alegria de contribuir na obra de Deus, dando testemunho verbal do que o Senhor fez, do que o Senhor faz, do que o Senhor fazia no passado, o que o Senhor fez pelos seus servos que andava de um lugar para outro, um país para outro, sem ter onde pousar. Então, vamos ler a palavra. O nosso texto hoje, Salmo 44, versículos 4 a 8, um texto bem pequeno. Mas esperamos que o Senhor nos ensine, através desse texto, a sua palavra e a sua vontade. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Salmo 44, versículo 4. Ó Deus, tu és o meu rei, ordena a salvação para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Louvado seja o nosso Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso,
nós estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Abençoa os nossos ouvintes, nossos irmãos. Abençoa, Senhor, guarda a Tua igreja, guarda os Teus servos, guarda, Senhor, cada um que está, meu Senhor, necessitando de uma palavra, de uma resposta da Tua operação. Pai Santo, Senhor da Glória, abençoa os meus irmãos na cidade, no interior, no exterior, ajuda e guarda cada vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, quem conhece um pouco da palavra de Deus sabe muito da história de Israel. Um pequeno povo que não existia, era uma sucessão de testemunhas do Senhor, e essas testemunhas existiam e comunicavam a palavra, a verdade, oralmente, e assim permaneceram por milênios. No princípio da história humana, que os homens abominam ouvir, Deus havia criado um ambiente, um habitat perfeito para o homem, que ele iria criar como a sua imagem e semelhança. E Deus fez tudo como lhe apraz. Deus fez tudo como planejou. Tudo que ele quis fazer, ele fez. Ele realizou. E esta sucessão de ministros de Deus, esta sucessão de adoradores, foi continuada. Nos diz a palavra a respeito de Abel, que era justo, que era um adorador verdadeiro, e ele ofereceu um sacrifício e houve uma demonstração de receptividade em relação ao seu sacrifício, porque certamente ele estava com o coração consagrado, quebrantado. A oferta não era uma coisa sem sentido, era uma dádiva com todo o coração. O resultado, ele foi aborrecido pelo irmão que tinha traços de religiosidade, mas não tinha o temor e a fidelidade. Então, o Abel foi morto, depois nasce um irmão, e esse irmão é o Sete, e depois dele, a linhagem daqueles que adoravam temente, obediente, fielmente, passa a fazer proclamações do Deus Todo-Poderoso, através de sacrifícios, através de cânticos, através de uma demonstração de serviço a Deus. A Escritura diz que passaram a buscar a face do Senhor, ou a juntarem-se em algum lugar, de alguma forma, para pedir a intervenção divina, o socorro divino, a orientação divina. Então, é testemunho das Escrituras, testemunho da palavra de Deus. E o salmista, com o Espírito de Deus, ele aclama o Senhor: ó Deus, tu és o meu rei. Ordena
salvações para Jacó. O que seria ordenar salvações? Deus criou uma nação sacerdotal, um povo adquirido, um povo especial, um povo zeloso para ser dedicado, consagrado, zeloso e de boas obras, dedicados ao Senhor. Era este o objetivo da divindade. O salmista reconhece: ó Deus, tu és o meu rei, ordena livramento, salvações, nos livra de todos os perigos, de todos os inimigos, de todas as perseguições, de todos os desastres. Ordena salvações, envolve livramentos em todos os aspectos. No versículo 5, ele diz: por ti venceremos os nossos inimigos. Pouquíssimas ou nenhuma nação neste mundo teve e tem maiores desafios e mais inimigos do que Israel. Pouquíssimos teriam. E se tivesse, era por outras razões. Se existisse alguém mais aborrecido, mais odiado do que Israel, seria por outras razões. Porque é uma pequena nação, nunca se impôs e o que recebeu, recebeu de Deus. Falamos com frequência a respeito da preservação da nação como oráculos de Deus. Uma nação que foi eleita por Deus, capacitada por Deus para guardar o princípio, a palavra, a revelação do Senhor. Então o salmista diz: por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Foi isto que aconteceu até hoje. Quando Deus chamou Abraão com o objetivo de criar a nação, Abraão tinha riqueza, tinha rebanhos, mas não tinha descendentes. Deus lhe dá a promessa, depois cumpre a promessa, lhe dá descendentes e faz a promessa solene de que aquele povo seria numeroso e seria especial para o Senhor, para a humanidade. Deus cumpriu, mas Israel teve, durante toda a sua história até hoje, muitos inimigos. Deus fez a promessa que aquela gente seria próspera. E a prosperidade motiva a inveja, a maldade e a perseguição. Inveja, tem uns pregadores tolos que só falam de inveja e parecem ciganos, querendo arranjar as coisas como se fossem capazes de impedir uma forte perseguição contra alguém que Deus quer testar. A fidelidade, a capacidade e a humildade. Então, aqui ele diz: nós pisaremos os que se levantam contra nós. Foi assim, foi isto que aconteceu. Os grandes impérios do passado,
todos os que estiverem envolvidos com Israel, da incubadora de Israel, que era o Egito, até os grandes impérios, o Império Medo, o Império Persa, quando se juntaram o Império Medo-Persa, o Império Babilônia, antes dessa junção dos Medos e dos Persas, o Império Assírio, o Império Sírio, e depois o Império Romano. Todos eles inimigos de Deus. Todos inimigos. Todos foram derrotados. Todos sofreram derrotas. E os inimigos atuais, apesar do formato, apesar da maneira como eles justificam a sua inimizade contra Israel, vão perder-se também. Vão cair um a um. Não sei o tempo, se soubesse não diria, mas todos cairão, porque a única nação eterna é esta que Deus criou através do casal de idosos, Abraão e Sara. Então, o salmista está consciente, convicto, convencido de que a salvação de Jacó, a grandeza da promessa, a manifestação do amor e do temor de Deus é para aquela nação o único povo que vai, com a sua identidade, entrar na eternidade. Aqui no versículo de número 6, ele diz: pois não confiarei no meu arco. Não confiarei no meu arco. Todo mundo aprendeu a se armar e se defender e desenvolveram armas de pedras, armas de osso, armas de madeira, armas. Foram criando, inventando, criaram muitas armas. Armas potentes do passado e do presente, mas não poderiam livrar o povo de Deus. Pois não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu salvaste-nos dos nossos inimigos. Confundiste os que nos odiavam. Eles confusos e a gente feliz. Eles irados e a gente louvando. Eles perseguindo e a gente se desviando do instinto perseguidor, autoritário, maldoso. Então é a palavra de Deus para você, para o seu coração, para nós, para mim. É a palavra de Deus. Aqui no versículo 8 e último, diz: em Deus nos gloriamos todo dia. É fácil se gloriar ou louvar a Deus e agradecer, usar de palavras bonitas, de gratidão, fazer músicas de gratidão. É fácil. Pessoas gratas fazem. Mas acontece que Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, tão cheio de graça, que Ele faz os homens que não tinham nenhuma condição de render louvores a Deus,
receber a palavra, passar por um processo de conscientização, recebendo a palavra através de homens. Deus não enviou anjos. Os anjos, segundo o apóstolo Pedro, os anjos desejaram o ministério da evangelização. Mas os anjos que pecaram não foram perdoados. Não têm experiência de perdão. Não têm experiência de salvação. Não têm. Foram levados pelo príncipe das trevas e se alinharam ao gênio da perversidade, não tendo experiência de perdão. Deus nomeou homens e mulheres, jovens e adultos com experiência de perdão, para falar do amor do Senhor em perdoar os pecadores. Em Deus nos gloriamos todo dia. Nós devemos nos gloriar a Deus nos dias do fulgor da juventude. Nós devemos nos gloriar em Deus nos dias do labor da edificação, do lar, da família, da sociedade e até da igreja, até do ministério, onde Deus o orientou a trabalhar. Devemos nos gloriar no Senhor nos dias da velhice, nos dias do descanso forçado, quando não se tem mais saúde nem oportunidade. Mas, tendo a graça, faz isto que está escrito: em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. O nosso Senhor, na sua infinita compaixão, na sua revelação completa do seu amor por cada ser humano, orientou e revelou que o homem vive para sempre. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Quem se converte vai louvar a Deus eternamente. Quem rejeita o amor e o perdão vai sofrer eternamente. Mas o homem tem vida eterna. Vida eterna com Deus ou vida eterna sem Deus? A vida do ser humano é vida eterna. Com o nosso Deus, salvação. Com o inimigo de Deus, condenação, perdição. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê mais compreensão deste profundo e glorioso amor revelado através da história humana e coroado em Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Vamos orar? Aqui está o memorial da oração. Amado Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pelo dia. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua mão estendida sobre nós, nos orientando, nos dando vigor, nos preparando, Senhor, para te servir,
com graça cada dia. Querido Deus, abençoa a tua igreja em toda parte. E aqui está o memorial da oração. Senhor, toma em tuas santas mãos estas vidas. Eu tenho os nomes nas minhas mãos, mas tu tens a vida, tu tens o ministério, tu tens a profissão, tu tens, meu Senhor, o futuro deles em tuas santas mãos. Guarda cada pessoa, cada um. Os pais, as mães, os filhos, os netos, os avós, os idosos, os que estão, meu Senhor, na obra missionária em todas as nações e os que estão bem cômodos em suas vidas, em suas atividades ministeriais. Pai, abençoa este memorial e cada família. Ah, Senhor, estenda sobre eles a tua mão direita. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.